Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de Laravel no canal Área Dev. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre autorização com gates, tá? Como usar gates no Laravel para garantir que apenas usuários autorizados acessem seus recursos. Então a gente vai ver agora na prática um exemplo que eu já preparei para você de como utilizar o gates, tá? Que nada mais é do que portões, né? Para você verificar ali se o usuário autenticado tem autorização para acessar certos recursos do nosso sistema, tá? Então vamos lá para a tela, começar, né, a parte prática e a gente vê aí cada passo a passo. Vamos lá. Bom, eu já deixei aqui, pessoal, logo na introdução, ó, os requisitos para a gente poder executar, tá? E a gente poder compreender melhor os conceitos, né, do Gates nesse tutorial, tá? Então, ó, a gente vai abrir aqui o nosso VS Code. Já estou com ele aqui aberto. Deixa eu ver aqui. Os nossos serviços já estão rodando, tá? Ó. Aqui é o nosso projeto. Já estou com a nossa aplicação rodando, né? O MySQL e o PHP-Admin, certo? Então, vou voltar para cá. Se o de vocês estiverem aí parado, tá? O serviço, clica aqui com o direito e aqui, ó, Start. Aí ele vai startar cada serviço aqui, certo? Aqui no nosso terminal, a gente vai executar aqui sei o npm run dev para ele rodar a aplicação, tá? Enquanto ele vai startando aí, vou abrir aqui uma nova aba. Show de bola, para a gente executar os comandos do Artisan, tá bom? Então, vou voltar para cá. E aí, galera, o primeiro requisito aqui que a gente vai fazer é basicamente criar uma tabelinha chamada posts, tá? Mas antes de eu criar, eu vou mostrar aqui para você o estágio que está a nossa aplicação, tá? Eu estou aqui na tela inicial, localhost, tá? Nada demais. Já estou aqui com o fluxo de autenticação funcionando. A gente instalou o Breezer, né, nos vídeos anteriores. Se você não assistiu ou não acompanhou, recomendo você voltar um pouco nessa playlist, né? Onde eu explico, né, a instalação do Breezer para fazer a autenticação. Show de bola? Então, no nosso banco de dados, não tem nada demais, apenas as tabelas principais do Laravel e uma tabela, né, chamada Frutas, que a gente criou para explicar alguns conceitos nos vídeos anteriores, certo? Então, basicamente, esse é meu banco de dados, tá? Tabela aqui principal de usuários, onde vai ficar armazenados os usuários, que a gente vai ver já na prática, beleza? Então, vou voltar para cá, ó. E a gente vai criar uma migration para criar uma tabela chamada posts, tá? Então, vamos lá para o nosso terminal. E aqui eu vou digitar o seguinte comando. Sail artisan make migration e o nome da minha tabela, que vai se chamar posts. Vou dar um enter. E se você observar, aqui dentro de database migrations, ele já criou aqui, né, a nossa migration, tá bom? Ó. E aí ele monta aqui, né, uma espécie de esqueleto aqui da nossa classe, né, com o método up e o método down, certo? Deixa eu voltar aqui, eu vou copiar esse snippet aqui que eu já deixei para você aqui pronto, tá? E vou colocar aqui, ó. Colar aqui para ele poder criar, né, a tabela lá no nosso banco de dados chamado post e adicionar a chave estrangeira da tabela usuário, tá? Onde ele vai chamar aqui o usuário ID, que é o ID do usuário, certo? E o campinho aqui do título do post e o conteúdo do post, certo? Nada demais. Deixa eu ver aqui. Users. Vou copiar aqui esse linha aqui. E aqui na minha tabela post, aqui embaixo, ó, onde tem o método down, eu vou adicionar aqui. E vou colocar posts. Pronto. Agora o próximo comando, pessoal, que a gente já criou a nossa tabela, vai ser o sail artisan migrate, tá? Ó, já deixei aqui já, tá? Pra gente seguir aqui o passo a passo. Esse comando nada mais é para atualizar nossas migrations, né? Lá no nosso banco de dados, ó. Ele já rodou aqui e ele vai ver que tem uma migration nova, né? Que foi a que a gente acabou de criar, certo? E aí ele executou. Se a gente vier no nosso banco de dados e atualizar, ele já traz aqui, ó, posts, tá? Então, se eu abrir
a gente já consegue visualizar, né? Coluna ID, User ID, ele vai pegar o ID da tabela usuário, né? O título, o conteúdo da tabela de posts, né? E o timestamp aqui por padrão, certo? Então, o primeiro passo a gente já executou com sucesso, tá bom? Então, eu vou fechar aqui a nossa migration, certo? E o próximo passo, pessoal, é a gente criar um seed para poder popular essa tabela, tá? Então, ó, já vou executar esses dois comandos aqui, ó. A gente vai criar um seed para popular a tabela de usuário que já existe e um seed para popular a tabela que a gente acabou de criar, chamada posts, tá? Então, aqui no nosso terminal, eu vou limpar, tá? E vou colar aqui, ó. Vou dar um Enter. Observe que aqui ele vai criar, ó, dois arquivos, ó, user, né? E o post, certo? Show de bola, nada demais. Então, aqui, vou voltar aqui. E no seed lá do usuário aqui, ó, user table seed, dentro do método run, eu vou copiar isso aqui e vou colar. Pronto. E a package db não está importada, então vou usar ela aqui. Vou copiar, vou colar aqui. Show de bola, que é para a gente poder executar aqui, né? Nosso seed, certo? Você vê que o hash aqui, ó, ele também está notificando aqui que ele não está sendo usado, né? Ó. Então, eu clico aqui, seleciono, aperto Ctrl espaço, ele sugere aqui o nosso VS Code e eu clico aqui, ele importa, né? Ele usa aqui a package hash para a gente poder criar a nossa senha. A minha senha eu vou botar aqui para ficar mais fácil de digitar. 1234 1234, certo? Os dois usuários. Então, a nossa tabela users, ela vai ser populada, ela vai ser preenchida com esses dados aqui, tá? Ele vai criar dois usuários. O primeiro é área dev, né? O name, o e-mail é areadev@gmail, tal. E vai ser inserido aqui, ó, o nome, e-mail, certo? E a senha, password. E a senha vai ser essa. Esse vai ser o primeiro usuário e esse vai ser o segundo. Show de bola? Vamos agora pro seed do post, tá? Deixa eu voltar para cá. E aí eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar isso aqui. E dentro do seed eu vou colar aqui no método, ó. Colei, vou indentar. Certo? Vou indentar aqui também para não ficar confuso. E aqui também. Pronto. Aí aqui é a mesma coisa, pessoal, ó. Você vê que aqui ele notifica, né, ó, que não está sendo usado, né, ó. Então seleciono o Ctrl espaço, ele usa aqui, né, importa, beleza. E aí o que é que ele faz aqui, ó? Basicamente ele vai pegar no nosso banco de dados, né, database, ele vai na tabela usuário, pegar o ID, então aqui eu já obtenho os IDs dos usuários, né, da tabela users, e aí eu vou fazer um loop, né, um for each, para criar posts para cada usuário, né? Ó. Então, através do User ID, para cada usuário da minha tabela de usuários, eu vou criar um post. Então, eu vou referenciar aqui, ó, na tabela post, o ID do usuário, para preencher a coluna User ID, que a gente viu, né? Ó, na tabela posts, e tem a coluna User ID. Então, ele vai preencher, né? Ele vai interar no nosso for each o User ID, o título e o conteúdo, certo? Ele vai criar aqui dois posts para os usuários que a gente criou lá no nosso seed de user, tá? Beleza, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar dando suporte para vocês, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, galera. Dá aquela joinha para fortalecer aí, né, a criação de conteúdos de tecnologia e programação, beleza? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Entendido até aqui, pessoal? Criamos os dois seeders, tá? Para popular as duas tabelas. Agora a gente vai criar aqui no nosso database seed, que é o arquivo principal. A gente vai chamar, né, os dois seeds aqui, ó, para a gente poder rodar o comando, né, para ele popular as tabelas apenas uma vez, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, dar aqui um enter e vou copiar aqui, ó,
o user table seed e o post table seed, certo? Beleza. Já fiz aqui esse passo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos rodar o seed para a gente popular as nossas tabelas e ver isso aqui em ação, tá? Então, eu vou executar aqui, ó. Sale artisan db seed. Ele basicamente vai executar esse arquivo aqui que a gente está mexendo, tá? E aí ele vai chamar esses três arquivos aqui, ó, que são arquivos de seed, tá? Que é esse e esse aqui, certo? E aí, quando eu der um enter, ele vai executar, ó. Rodou, né? Com sucesso. Se eu voltar aqui no banco de dados e atualizar a tabela users, a gente já vai ter 2 usuários, tá? E na tabela post, a gente vai ter também, né, 4 posts no total. E aí eu tenho 2 posts para o usuário 1 e 2 posts para o usuário 2. Beleza? E aí a coluna título, né, e conteúdo está preenchido aqui também. Show de bola. A tabela fruits também está preenchida, porém a gente não vai utilizar ela nesse tutorial. Nesse tutorial a gente vai usar apenas a tabela users e posts. Beleza? Então vamos lá. Voltar aqui. Já executamos o seed. Vou limpar no terminal. Vou voltar aqui. E agora a gente vai criar a model para o usuário, tá? Então, vou digitar aqui, ó, sale artisan make model user. E aí vai ser criado aqui, ó, dentro de app models. Na verdade já está aqui, tá? User. Mas se você não tiver, você vai executar esse comando, tá? Para poder criar a model user. Só que, como eu já tenho ela aqui, por conta que eu instalei o Breeze, né? Ele já gerou automaticamente. Eu não vou executar esse comando. Eu vou apenas pegar esse método aqui, ó. Eu já deixei até aqui, ó. Adicione o seguinte código no final do arquivo, tá? Model user. Então aqui na model user, no finalzinho aqui, ó, eu vou colar o método chamado post. Deixa eu indentar aqui ele. Pronto. Basicamente ele vai, ó, pegar, né, os posts do usuário que está autenticado ali, certo? E aí ele faz aqui, né, a relação entre usuário e posts, né, com has many, beleza? Já na model post, deixa eu ver se a gente tem, já tem ela aqui. Se não existir, você executa o comando lá, sale artisan make model, e aí você digita aqui, ó, post. Quando der o enter, ele vai criar aqui a model chamada post, beleza? Como eu já tenho ela aqui, já abri ela aqui, ó, eu tenho uns campos aqui, né, que eu vou preencher o user ID, title e content, que são essas colunas aqui, ó. User ID, title e content, certo? As 3 colunas eu vou poder preencher elas. Mas eu vou pegar esse método e vou adicionar aqui no finalzinho, ó, para poder completar a relação entre usuário e post, tá bom? Então vou editar aqui, vou indentar, pronto. Ele vai pegar basicamente, ó, os usuários que apenas têm, né, os posts, estão atribuídos aos posts, certo? Então, posts pertencem a usuários, tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto, pessoal. Esse aqui é o requisito principal para a gente executar antes de iniciar o conceito de gates, certo? Então, vou fazer um breve resumo aqui do que a gente fez até agora. A gente criou a tabela posts, certo? Na tabela users, a gente populou ela, criamos 2 usuários com seeders. Lembrando que se você tiver dificuldade com o assunto de seeders, migrations, controles, volte um vídeo anterior nessa playlist, onde eu explico, né, o conceito de cada um deles. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre banco de dados, as migrations, as seeders e as factories. Então, se você tiver dificuldade, volte um vídeo anterior e assista, tá? Mas resumindo, a gente populou aqui
a tabela users, tá? Criamos aqui 2 usuários. E a tabela posts, criamos aqui 4 posts e associamos 2 posts para cada usuário. Show de bola? Até aqui tranquilo? Então vamos dar continuidade. Aqui na minha aplicação, eu vou logar, tá? Com algum desses usuários aqui, ó. Eu vou logar com o usuário principal, tá? Primeiro, o AreaDev. Então, vou logar aqui. Vou digitar AreaDev. E a senha é aquela que a gente digitou lá no SID, tá? 1, 2, 3, 4, duas vezes, ó. Vim aqui, ó. Eu vou logar com esse usuário. O e-mail e a senha é essa aqui, certo? Então, quando eu logar, ele já autentica aqui, tá? Ó. Então, meu usuário está autenticado, né? O usuário AreaDev. E estou na rota Dashboard, certo? Se eu vim aqui em Routes, vamos ver aqui as nossas rotas, como é que elas estão, né? Ó. Então, quando eu estou autenticado, né? Eu venho para essa rota aqui, /Dashboard, onde ele vai retornar a Dashboard, que é essa área aqui, certo? E aí, ela está protegida, né? Essa rota ela está protegida com o middleware, que é o middleware de autenticação, né? E verificação. Para poder eu visualizar essa rota, eu preciso estar autenticado. E isso eu expliquei também, né? Nos vídeos anteriores. Se você tiver dificuldade, assista os vídeos da playlist aqui da nossa série de Laravel ou deixa aqui nos comentários que a gente vai te dar um suporte. Beleza? Então vamos lá, galera. Basicamente as nossas rotas são essas, tá? Nada demais. A gente vai criar aqui novas rotas, mas a gente vai seguir lá o nosso artigozinho, tá? Então a gente vai começar nesse vídeo agora o uso do gates. A gente vai precisar, né, ler um pouquinho aqui para a gente entender um pouco do conceito de gates, tá bom? Então vamos lá, ó. O objetivo: implementar sistemas de autenticação e autorização para proteger e gerenciar o acesso à aplicação é crucial para qualquer aplicação web. No Laravel, essas funcionalidades são integradas de maneira eficiente e segura, permitindo que você configure e gerencie o acesso dos usuários com facilidade. Aí vem o assunto de authorization, né? Lembre-se, authorization é autorização. É diferente de autenticação. Não confunda autenticação com autorização. Beleza? Então vamos lá. Ó. Além de fornecer serviços de autenticação integrados, o Laravel também fornece uma maneira simples de autorizar ações do usuário em um determinado recurso. Por exemplo, mesmo que o usuário seja autenticado, ele pode não ter autorização, né, a atualizar ou excluir determinados modelos do Eloquent ou registros de banco de dados gerenciados pela sua aplicação. Os recursos de autorização do Laravel fornecem uma maneira fácil e organizada de gerenciar esses tipos de verificações de autorização, certo? O Laravel fornece duas formas principais de autorizar ações: gates e policies, tá? Então essas são as duas maneiras do Laravel fornecer um formato de autorização, que é utilizando gates e policies, que a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Pense em gates e policies como rotas e controladores. Gates fornece uma abordagem simples e baseada em fechamento para autorização, enquanto políticas, que as policies, né, como controladores, agrupam lógica em torno de um modelo ou recurso específico. Você não precisa escolher entre usar exclusivamente gates ou usar exclusivamente policies ao criar um aplicativo. A maioria dos aplicativos provavelmente conterá alguma mistura de gates e policies, e isso é perfeitamente normal. Então, se você pegar um projeto Laravel e estiver trabalhando ali em alguma implementação que você vai se deparar com autorização e você vê a mistura de gates com policies, não se assuste. É algo comum, é algo normal, certo? Você precisa entender a regra de negócio que está sendo aplicado ali e dar continuidade nas implementações. Seguir o fluxo, beleza? Então vamos lá, para encerrar aqui o conceito, gates são mais aplicáveis a ações que não estão relacionadas a nenhum modelo ou recurso, tá certo? Como visualizar um painel de administrador. Por outro lado, as políticas devem ser utilizadas quando se deseja autorizar uma ação
para um modelo ou recurso específico. Vou tentar resumir aqui, galera. Gates, ele vai ser nada mais do que um recurso para você poder manipular as ações ali do usuário, certo? Já as policies, ela vai te dar um controle de que o usuário que está autenticado, ele possa manipular alguma model, tá? A gente vai ver na prática o uso dos gates nesse vídeo e no próximo a gente vê as policies, beleza? Então vamos lá, ó. Se tratando de gates, né? Gates são uma ótima maneira de aprender o básico dos recursos de autorização do Laravel. Entretanto, ao construir aplicações Laravel robustas, você deve considerar o uso de policies para organizar suas regras de autorização, certo? Então tem esse detalhe aí que você tem que ter muita atenção, tá? Gates são simplesmente fechamentos que determinam se um usuário está autorizado a realizar uma determinada ação. Normalmente, os gates são definidos no método de inicialização da classe app-providers-out-service-provider, tá? Usando a package gate. Gate sempre recebe uma instância de usuário como seu primeiro argumento e pode opcionalmente receber argumentos adicionais, como um modelo eloquente relevante. Neste exemplo, definiremos um gate para determinar se um usuário pode atualizar um determinado modelo, tá? Que é o post, a model post. O gate fará isso comparando o ID do usuário com o user ID do usuário que criou a postagem. Então, já deixei um exemplo aqui, pessoal, para a gente ver o uso do gate, tá? Que a gente vai aplicar agora lá no nosso VS Code. Então, vamos lá. Aqui nesse parágrafo, ó, ele fala, né? Normalmente os gates são definidos no método de inicialização da classe app-providers. Então, vamos buscar aqui, ó, app-providers. Aqui a minha classe app-service-provider. App-provides-out-service-provider. Beleza. Tem um detalhe, tá, pessoal? Muito importante, ó. Bruno, a versão do Laravel que eu estou utilizando, ela é a versão 10. Beleza? Mas eu estou utilizando aqui, pessoal, a versão 11. E aí, da versão 10 para 11, ela teve mudanças, tá? Muita atenção. Na versão 11, não vai existir esse arquivozinho aqui, ó, All Service Provider, tá? Bruno, então onde foi que tu tirou isso? Da própria documentação do Laravel. Vamos agora dar uma olhada na documentação. Vou colocar aqui, ó, gates. E bem aqui, logo de introdução, ele vai falar, né, para você, ó, app service provider. Lembrando que eu tô aqui, ó, na versão 11, mas se você vier aqui na versão 10, ele ainda vai recomendar você a criar os gates, ó, dentro de app providers out service provider, tá? Ó, app providers, e aí não vai existir na versão 11, que é a qual eu estou utilizando, esse arquivo out service provider, certo? Ó, que é o que a documentação recomenda, pois é a versão 10. Como a gente está utilizando a versão 11, houve mudanças, tá? Então, se você scrollar um pouquinho aqui, ó, ele vai falar, ó, app provides app service provider. Então, tá aqui o nosso arquivo, tá? Nossa classe vazia. E a gente vai agora, né, implementar aqui os nossos recursos. Então, vou voltar para cá e já deixei aqui para você, ó, né, bonitinho aqui o código, tá? Vamos fazer aqui, pessoal, ó, esse bloquinho aqui, tá? Vou pegar aqui esse bloquinho aqui de código, vou adicionar aqui, ó, certo? A gente não vai usar agora, tá? Isso aqui é para as policies, mas já vou deixar aqui de antemão. E dentro do método boot, a gente vai pegar todo esse bloquinho aqui, ó, e vamos colar aqui, ó, dentro do boot. E aí eu vou explicar aqui para você, tá? Então, vou ler aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu diminuir aqui a tela para poder você visualizar. Pronto, show de bola.
Bom, galera, para definir um gate, você só precisa especificar o gate nesse formato, ó. Gate, define, né? E aí você coloca aqui a habilidade, né? A permissão que você quer que o usuário tenha. Nesse caso, eu nomeei para update post, né? Pode atualizar o post. E aí ele vai ter um callback, tá? Esse callback ele vai ter dois parâmetros. Bem aqui eu explico, ó. Define o gate, que é uma maneira de verificar se o usuário tem permissão para realizar uma ação específica. E a ação é essa aqui, né? Ó. A função anônima, que é uma closure, né? Que é esse callback aqui, ó. Que você fornece, define a lógica de autorização, certo? Ela recebe dois parâmetros, um user e o outro é o post, tá? E aí, pessoal, esses dois parâmetros é o seguinte. O primeiro, que é o user, né? O usuário que está tentando realizar a ação. Isso aqui vai ser o usuário que está autenticado naquele momento, tá? Eu vim aqui na aplicação, ó. O usuário que está autenticado no momento é o usuário área dev, certo? Então, ele já pega aqui, né, esse usuário que está autenticado, certo? E o segundo parâmetro é o parâmetro que está referenciando a model, né, que a gente vai manipular, que é a tabela post, tá? E aí eu estou verificando o seguinte, ó. Se o usuário que tiver autenticado, certo? Ele tiver essa autorização aqui, update post, eu vou retornar o seguinte. Eu vou pegar o ID dele, do usuário que está autenticado no momento, que é a área dev. Eu vim aqui, ó, área dev, o ID dele é 1, tá? E vou comparar. É igual ao... Lá na tabela post, na coluna user ID, o ID do meu usuário é 1. Se eu vim aqui na tabela post, user ID é igual a 1. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Que o usuário que está autenticado na aplicação, ele tem a permissão para atualizar o post. Beleza? Bruno, entendi mais ou menos. Calma, a gente vai implementar o restante do fluxo e você vai entender mais ainda e vai ficar mais claro. Eu quero, nesse primeiro momento, que você entenda a definição do gate, tá? Do portão. Então, escreva aqui gate define, né? A ação, que é para poder atualizar o post. E aqui uma closure, né? Um callback, uma função que vai receber dois parâmetros. O primeiro é do usuário que está autenticado no momento. E o segundo é uma model que está relacionada àquele usuário para ele poder realizar uma ação, né? Que a ação é essa? De atualizar o post. E aí aqui dentro ele vai retornar, né? Ele vai verificar aqui a nossa lógica e vai retornar se é verdadeiro ou falso. Beleza, galera? Então, para definir o gate, a gente vai sempre escrever eles aqui num arquivo chamado AppServiceProvider no Laravel na versão 11. Na versão 10, vai ser em outro arquivo chamado AppServiceProvider. Beleza? Qualquer dúvida, soltem nos comentários que a gente vai te dar um suporte. Então, vamos voltar aqui e dar continuidade. Detalhe importante, ó, dica. Assim como os controladores, os gates também podem ser definidos usando um array de retorno de chamada de classe. Você pode definir o gate tanto dessa forma, com um callback, tá? Ou você pode definir nessa forma aqui, ó, um array, tá? E aí você passa aqui, né, a chamada de classe. A gente não vai usar esse formato aqui, tá? Porém, vamos seguir esse aqui, ó. Bom, galera, já que a gente criou, né, o nosso primeiro gate, né, nosso primeiro portão ali, a gente vai fazer agora o seguinte, autorizando ações, tá? Para autorizar uma ação usando gates, você deve usar os métodos de permissão ou negação fornecidos pela package gate, tá? Observe que você não é obrigado a passar o usuário atualmente autenticado para esses métodos. O Laravel cuidará automaticamente de passar o usuário para o fechamento do gate. É comum chamar os métodos de autorização de gates nos controladores da sua aplicação antes de executar uma ação que exija autorização. Então, ó, dentro do controle post, a gente vai implementar os métodos, né, da nossa classe post e fazer a verificação do nosso gate que foi definido lá no app service provider, tá? Então vamos criar, né, o nosso post controller, tá? Se você abrir aqui o HTTP controllers, ainda não existe.
Então, vou criar aqui, ó, sale artisan make controller post controller. Pronto, ele criou aqui post controller. Vou apagar esses comentários e vou pegar aqui, galera, ó, o primeiro método, o index. Vou colar. Vou pegar o segundo método, edit. Vou colar. Vou pegar o método update e vou colar. Observe que de acordo que eu vou colando aqui os métodos, ele vai aparecendo aqui, ó, né, uns sublinhadozinho aqui vermelho. É basicamente o uso aqui, né? Ó, ele não está usando nada desses que estão sendo marcados em vermelho. E se você observar, eu já deixei aqui, tá? Ó. Primeiro, você pode copiar ou fazer assim, ó. Seleciona, Ctrl espaço, importa aqui, tá? Vamos ver se tem mais algum. Gate, Case Gate. Pronto. Response, redirect response. Está sendo utilizado. Pronto, ó, já sumiu e foi importado aqui, né? Os três. Beleza? Bom, deixa eu minimizar aqui para a gente começar a explicação. Então, eu já tenho aqui a classe Post Controller, certo? Vamos voltar aqui. E vamos criar agora as views, tá? Lá do nosso arquivozinho, né? Resource Views. Criar as blades, né? Para a gente poder exibir na tela. Vou já explicar aqui os métodos do nosso Post Controller, tá, pessoal? Não se preocupe. Vamos só seguir o fluxo aqui para a gente ganhar tempo. Pois o vídeo já está bem longo, né? Mas vamos copiar aqui, ó. Então, dentro de Resource View, Post, Resource Views, vou criar aqui uma pastinha chamada Posts no plural. E dentro dela eu vou criar um arquivozinho chamado edit.blade.php. E vou colar aqui. Colei. Vou apagar só essa linha aqui de cima, ó. Não se preocupe, eu vou já explicar também um código aqui do nosso arquivo Blade, tá, pessoal? Não se preocupem. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Não tem, beleza. Pronto. Mas basicamente ele é só um formulário, tá? Eu vou já mostrar na tela lá no front-end como é que vai ficar. Mas vamos seguir aqui o fluxo, ó. O próximo Blade que a gente vai criar aqui vai ser dentro de View Posts Index. Vamos criar um arquivo aqui dentro da pastinha Post index.blade.php. Vou colar aqui e vou apagar aqui esse comentário. Pronto. Basicamente ele vai ser uma tabela para exibir, né, as postagens do usuário. Vou já mostrar também no front-end como vai ficar, tá? Não se preocupem. Eles vão entender bem direitinho. E agora eu vou copiar as rotas, tá? Então, copiei aqui. Vou lá no arquivo de routes, web. E vou aqui embaixo de dashboard. Vou colar aqui, tá bom? Colei. Pronto. Vou apagar esse comentário aqui. E basicamente vai ser as rotas para a gente exibir as postagens da tabela de posts que a gente criou e relacionou com os usuários, beleza? Então, ó, basicamente aqui a gente tem a rota com o middleware, lembrando que o middleware ele faz a interceptação, né, das requisições do usuário, né, até chegar no controller. E basicamente a gente só vai poder acessar essas rotas para a gente visualizar os posts, editar os posts, atualizar e deletar, se a gente estiver autenticado, beleza? Então, já criamos aqui as rotas, vamos ver aqui o próximo passo. A gente já consegue visualizar o front-end, tá? Ó. Então, a gente consegue visualizar aqui o front-end na rota posts. Se eu vier aqui, apagar aqui dashboard e colocar posts barra, a gente já consegue visualizar as postagens que estão lá no nosso banco de dados, tá? Ó, a tabela posts, onde eu tenho a coluna título e conteúdo, certo?
Então eu tenho aqui, ó, título, conteúdo e eu tenho aqui o autor, tá? Bruno, eu não entendi. Essa coluna autor não existe aqui na tabela do banco de dados. De onde é que ela está vindo? Ela é basicamente, pessoal, a relação entre a tabela posts e a tabela usuários, onde eu pego aqui o nome do usuário que está associado à tabela posts, pois a gente definiu a relação lá dentro da model de user e post. Lembra? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Models e users, aqui, ó. Aqui é o método de relação, tá? O usuário tem muitos posts. E na model posts, né? Posts pertence a usuários, certo? Então, através desses métodos, a gente consegue fazer uma relação e aí eu consigo exibir no front-end, né? O usuário que pertence ao post que foi criado. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, a gente pode agora executar, né, as ações de editar, certo? Ó, a gente já tem o nosso front-end com o título do post, o conteúdo. E esses dados já estão vindo da nossa tabela de post, certo? Ó. Se eu clicar em editar, a gente já consegue... Opa, deu um errinho aqui, né? Vamos ver aqui o porquê. Ó, ele já está dando um erro aqui do nosso get, tá? Não pode chamar. Beleza, vamos já visualizar aqui, resolver esse erro. Deixa eu voltar para cá. Beleza. Mas a gente já tem as rotas para editar e visualizar os nossos posts, tá? Deixa eu voltar aqui para as rotas. Pronto. Então, ó, o usuário só consegue visualizar a rota posts se ele tiver autenticado, que é o nosso caso. Eu estou com o usuário autenticado, então consigo visualizar a rota posts. Show de bola. A rota de editar, que é essa aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima, observe que aqui no cantinho aparece uma numeração, ó. O post de ID1, o post de ID2, o post de ID3 e o post de ID4. Quando eu clicar, ele basicamente monta aqui na URL a rota, né, com o ID do post barra edit. E aí ele está causando esse erro aqui que a gente vai já debugar, mas está aqui a rota, tá? Ele está dando um errinho de gate que a gente vai já resolver. Mas eu já consigo visualizar também. A outra rota é de atualizar, certo? Quando eu entro dentro do post, tem um botãozinho de atualizar, então ele vai atualizar a postagem. E por último, o botão de deletar, certo? E ele vai executar aqui, ó, delete, e vai executar o método de deletar a postagem. Beleza, galera? Deixa eu voltar para cá. E agora a gente vai começar a brincadeira de usar os gates, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui para o código e explicar para você o que foi que a gente fez até agora, pois a gente estava só copiando e colando. Bom, dentro do nosso controle, a gente criou aqui o post control, tá? E a gente tem três métodos, o index, para exibir na tela lá no front-end os posts, certo? E vamos entender o que é que ele faz. Basicamente, ele vai pegar os posts com os usuários, né, da tabela posts. Então, ele vai retornar aqui todas as postagens junto com os usuários já relacionados, tá? Vamos entender aqui na prática, ó. Eu vou colocar aqui um DD para debugar aqui e vou botar aqui a variável post. Coloquei aqui, salvou. Se eu voltar e atualizar, olha que legal. A gente consegue ver aqui uma collection, né? Uma coleção de dados com 4 itens, né? Então, se eu abrir aqui o primeiro, olha que legal. Ele vai retornar a tabela de posts, pois eu estou, né, ó, chamando aqui a model posts, beleza? E eu estou dizendo, eu quero os posts com os usuários que criaram os posts. E aí, eu estou aqui na tabela posts, bem aqui vai ter aqui, ó, relations, né? Que é as relações. Quando eu abro, eu consigo ver aqui os usuários que estão atrelados aos posts, tá? Como eu estou aqui no índice 0, se eu abrir aqui, ó, agora eu já estou na tabela users, eu vou abrir aqui o array original, eu consigo ver, ó. Então, o post, aqui em original, o post 1, né? Ele pertence ao usuário ID 1. E aqui o usuário, a tabela usuário, o ID1 se chama área dev. Então,
você pode ver que já está relacionado o usuário aos posts, tá? Com essa linha aqui, ó. Então, eu estou pegando todos os posts com os seus usuários, né? Os seus respectivos usuários, e estou retornando para a minha view essa variável, tá? E a minha view se chama post index. E a gente criou aqui, ó, a pastinha posts e o arquivozinho index. Dentro do arquivo Blade aqui, index, a gente criou uma tabela, certo? E nessa tabela a gente tem aqui o header dela, da tabela. Deixa eu atualizar aqui. A gente tem um header aqui, ó, certo? Com título, conteúdo, autor e ações. E debaixo desse head, a gente tem o corpo, que é onde eu vou ter aqui um for each, tá? Que é basicamente tudo isso aqui, ó. Se você ver, a variável que eu joguei para cá, post, ela vai vir, né, vários dados, né, um array com vários dados da tabela lá de posts, né, com os seus usuários atrelados. Então a gente precisa fazer um for each para a gente varrer a nossa tabela. E aí a gente começa a brincadeira. Eu vou pegar o título, o conteúdo e vou pegar o usuário, né, o nome dele que está atrelado à postagem. Então a gente consegue exibir os dados do jeito que está no nosso banco de dados, né, na tabela posts do nosso front-end. E a coluna autor a gente monta dessa forma: post e user name. Para ficar mais claro, você pode dar um DD aqui também, ó. DD, e aí você coloca aqui, ó, post, que é a variável que vem interação, tá? Ó, atualizei. Ele retornou aqui a tabela posts. Relations, só vem um item, porque ele está iterando. E aí a gente consegue visualizar, ó, em original, o usuário, né, com seus posts. Beleza, galera? Então você pode usar o DD tanto aqui no Blade quanto lá no controlador, certo? Deixa eu voltar para cá. Show de bola. Então a gente montou aqui o nosso front. E nessa última TD é onde a gente monta essa área aqui, ó, as ações. Editar e deletar. O botão de editar é esse aqui. Ele vai jogar você para uma rota onde eu vou ter o post edit, que é esse outro arquivozinho aqui, tá? Passando o post, beleza? E já o botão de deletar, ele vai ser um form, tá? Ó, esse botãozinho vai ser um formulário onde eu vou passar o post e vou para a rota de deletar. E aí ele vai executar a ação de deletar. Vamos ver aqui, ó, o edit. Ele manda para esse arquivo aqui, ó. Basicamente, esse arquivo, ele vai ser o quê? Ele vai ter um formulário onde eu vou poder editar, né, o conteúdo do post. A gente clicar aqui, ele vai dar o errinho lá do gate. A gente vai resolver agora. Dentro do nosso post controller, lá no edit. Então, vou voltar aqui para o post controller. Ficou claro aqui, pessoal, o método index. Vou fechar, né? Já deu para entender, ficou claro. Pega os posts dos usuários e retorna para a nossa view. Morreu. Agora a gente vai para o edit. No edit, a gente verifica se o usuário pode editar o post. Então a gente já está usando o gate. Lembrando que a gente definiu o gate lá no nosso arquivozinho provider app service provider. Definimos o gate, né, com a ação e a função callback, né? E aqui a gente fez a lógica. O usuário autenticado, se o ID dele for igual ao post que ele criou, né, for igual, ele tem permissão de atualizar a postagem, tá bom? E aí a gente usa o gate dessa forma. Eu faço um if, né, uma verificação. O gate vai permitir, né, a ação de atualizar os posts e o argumento vai ser, o argumento vai ser o post que vem como parâmetro aqui, tá bom? Pois lá no nosso arquivo index, a gente está mandando ele aqui, ó, post, né, para a rota de editar. Então, quando ele vem para cá, editar, a gente atualiza, né, clicando no botão, ele manda aqui, ó, o post, e aí a gente tem ele aqui como parâmetro, certo? E aí o nosso gate, ele vai verificar. O usuário autenticado, ele tem autorização para executar essa ação de editar?
Se o ID dele for igual ao ID do post, sim, vai retornar true. E aí ele retorna a view post edit, certo? Caso não, ele vai retornar um 403, né? Um erro com a mensagem: você não tem permissão para editar este post. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui e entender esse erro aqui, tá? No static get allows not be static gate. Beleza, update post. Deixa eu voltar aqui. Opa. Update post. Vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Poxa. Edit. Allows update post. Post edit. Ok, de gate. Vamos ver como é que tá aqui os usos. Opa. O gate aqui tá diferente. Não é esse. Request, post. Pronto, deixa eu atualizar agora. Pronto. Era só a package aqui que estava errado, tá? Pronto, ó. Então, como eu sou um usuário muito autenticado, eu consigo agora editar o post de ID1, porque o post é meu, né? Do usuário que está autenticado. Então, eu vou atualizar aqui, ó. Vou botar um OK aqui. E aqui no título, eu vou botar um outro OK. Atualizei. Ele volta para cá, né? Ó, e aí ele traz aqui a atualização que eu fiz. Se eu vier na nossa base de dados e clicar em posts, ó, ele já insere OK, OK. O ID do meu post é 1 e o usuário, né, que está autenticado, o ID é 1. Então, eu tenho essa permissão, né? O nosso gate, ele funcionou, né? Ele verificou. Vamos validar se realmente ele verificou. Esses dois posts aqui, pessoal, é do usuário chamado Bruno, e o ID dele é outro, é o ID2, ó, certo? Vamos tentar editar esses posts para ver se a gente consegue passar pela barreira, o portão, né? Vamos tentar, ó, edit. Não consegue, né? Ó, você não tem permissão para editar este post, né? O post de ID 3. Vamos tentar o 4, né? ID 4. Não consigo passar pelo portão, o gate, né? Olha que legal. Então a gente já tem o nosso gate funcionando, tá? Vamos fazer um teste agora em deletar, né? Cliquei em deletar, tem certeza que deseja excluir esse post? Ok. Vamos ver se ele exclui. Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu voltar. Por que ele deu um errinho? Vamos entender aqui, ó. No método, né? Destroy não existe. A gente não colocou o método de deletar dentro da nossa classe post controle, que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu voltar aqui. Mas a gente já validou que o nosso gate está funcionando, né? De atualizar o post. Ó, post 2 pertence ao usuário que está autenticado, então eu consigo editar. Vamos voltar para cá, pessoal, e dar continuidade. Deixa eu vir para cá onde a gente parou. Agora a gente vai seguir essa partezinha aqui, ó, autorizando ou lançando exceções, tá? Se você quiser tentar autorizar uma ação e lançar automaticamente uma authorization exception, se o usuário não tiver permissão para executar a ação dada, você pode usar o método de autorização da package gate. Instâncias de authorization exception são automaticamente convertidas em uma resposta HTTP 403 pelo manipulador de exceções do Laravel. Basicamente, ele vai só trocar o método, né? Aqui ele está utilizando o allows, que significa permitir, né? Ou por esse aqui, authorize. E aí ele vai mudar a mensagem na hora de exibir. Vou mostrar para você, ó. Vamos criar um método aqui de deletar. A gente vai utilizar o authorize nele, ó. Então, copia aqui o método de deletar. O edit ficou claro, pessoal? Vou fechar aqui. Qualquer dúvida, jogue nos comentários. Mas, basicamente, o gate que a gente definiu no app Service Provider, né?
mais uma vez, recapitulando, ele vai, né, ter a ação de atualizar o post, onde vai retornar verdadeiro ou falso, de acordo com a comparação dos IDs, tá? O ID do usuário é igual ao ID do post? Se sim, ele tem autorização para atualizar, para executar a ação. Se não for, ele dá, né, falso. Então, ele não vai executar. E dentro do controle, a gente usa o gate antes de qualquer ação, tá, pessoal? A gente verifica aqui, ó. Ei, portão, permita aí o post ser atualizado, né? E aí ele vai verificar lá no app service provider, né? Se o post é do usuário ou não. E aí ele vai e retorna, né, a view que a gente mandou aqui. Se não, ele mostra logo aqui uma mensagem na tela. Beleza, vou minimizar aqui o edit. Então vou colar aqui o destroy, a gente poder deletar o post, né? Então basicamente ele vai receber aqui o post e aí ele vai verificar, né, ó. Ei, portão, autorize aí o delete post, né? Só que detalhe, a gente não definiu aqui esse gate, tá? Se você vier no app service provider, não tem, ó. Então a gente precisa dele, tá? Vamos descer aqui um pouquinho, né, ó. E aqui ele já mostra, ó, resultado, né? Ele vai lançar automaticamente uma authorization exception. É para isso que serve esse método aqui, ó. Apenas para mudar o formato da nossa mensagem, tá, pessoal? Se eu vim aqui editar aqui um post, ó. Eu coloquei aqui um 403 e a mensagenzinha, né? No método aqui edit, ó. Pois eu fiz a ação de editar. Mas como eu estou usando agora o authorize, ele vai mudar a mensagem. Porém, eu preciso definir o gate aqui, ó. Certo? Então, deixa eu copiar aqui. Colar. Aí eu vou mudar aqui o nome da ação. Vou colocar do jeito que está aqui, ó. Pronto. E aí a mesma lógica. Ele vai comparar o ID do usuário autenticado com o post que está relacionado. E ele vai definir se ele pode executar essa ação, tá? Pronto, já defini lá, ele vai fazer a checagem aqui. Se for igual, né, os IDs, ele vai deletar e vai redirecionar para a tela principal lá dos posts, a listagem dos posts. Se ele não tiver essa permissão, ele vai executar aqui, né, essa mensagem aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vou tentar deletar aqui um post de outro usuário. Delete. Tem certeza? Ok. Ó, this action is inauthorized, né? Esta ação está inautorizada, certo? Então, o usuário ele não pode deletar o post de outro. E aí, essa é a diferença do método authorize para o allows, beleza? Deixa eu voltar aqui. Vou tentar deletar agora um post do usuário que está autenticado. Deletar, ok. E ele deletou. Se eu vier na base de dados e atualizar, posts. Pronto. Só tenho agora um post para o usuário 1. Beleza, pessoal? Então, o resultado vai ser esse. E agora a gente vai dar continuidade, né, no assunto interceptando verificações de gate, tá? Pessoal, o vídeo tá bem longo, mas vocês estão gostando? Fala aí nos comentários aí. É um assunto bem longo, mas importante para a gente poder entender as policies, tá? O vídeo já tá com 53 minutos, mas a gente vai dar continuidade. Falta um pouquinho, ó. Vou tentar ser o mais rápido possível. Mas espero que vocês estejam gostando. Deixem um like de vocês, tá? Para motivar na criação de conteúdo. E vamos que vamos, galera. Tem muito conhecimento aqui, muita coisa para a gente ver, legal, bacana, para a gente fixar o conhecimento do uso dos gates, tá? Então vamos lá, ó. Interceptando verificações de gates, né? Às vezes você pode querer conceder todas as habilidades a um usuário específico. Isso aqui é muito massa. Preste atenção. Você pode usar o método before para definir um fechamento que será executado antes de todas as outras verificações de autorização. Então, você viu aqui na lógica, no app service provider, que a gente basta definir aqui, né, gate para uma ação de atualizar o post, um gate para uma ação de deletar, um gate para uma ação de criar, de editar. Isso relembra o que? O CRUD, né, de create, read, update e delete, né? Então, digamos que a gente tem aqui no nosso banco de dados dois usuários, né? A gente tem o usuário 1, que é o AreaDev, e o usuário 2, Bruno. E os dois são usuários comuns. A gente não tem aqui, né, os níveis, né, de
de regras, se um é admin e o outro é usuário comum, a gente não tem isso. Porém, a gente vai implementar agora para a gente ver na prática, né, esse uso do método do get before, tá? E aí ele fala aqui, ó, você pode usar o método before para definir um fechamento que será executado antes de todas as outras verificações de autorização, tá? Então, ó, eu vou copiar já isso aqui. Vou vir aqui no código, vou colar bem aqui antes das outras definições do gate, tá? E ele vai fazer, galera, basicamente o seguinte, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar antes, né, desses outros, o seguinte, o callbacks, né, passando aqui o usuário autenticado e as permissões, tá? E ele vai verificar se o usuário que está autenticado naquele momento, ele é um administrador, tá? Se for, retorna true. Se não for, retorna false. Tá, mas e como é que eu sei que o usuário 1, ele é administrador e o outro não, né? A gente vai implementar agora, tá? Olha que bacana, eu já deixei aqui um super tutorial para você. Vamos lá, ó. Se o fechamento anterior retornar um resultado não nulo, esse resultado será considerado o resultado da verificação de autorização. Vamos criar um exemplo prático para entendermos o uso do get before. Então, ó, você vai copiar só essas duas linhas aqui, tá? Porque as demais rotas aqui a gente já tem, que é as rotas para exibir as postagens, né? Para editar posts. Opa! É porque eu botei aqui o before, por isso que ele deu aquele errinho. Deixa eu comentar ele aqui por enquanto. Então, a gente tem aqui, né, a rota posts, a rota de editar, tá? A rota para atualizar, quando eu clico aqui, e a rota de deletar, quando eu clico aqui, certo? Deixa eu voltar agora aqui o before, né? E eu vou lá no arquivo de rotas, tá? E dentro aqui das rotas, né, do post, eu vou colar elas aqui embaixo, ó. Vai ter duas rotas, tá, pessoal? Para a gente visualizar os usuários da nossa aplicação. E a outra rota é para a gente definir se o usuário é admin ou não, beleza? Então, ó, já defini aqui uma, né, do tipo get, outra do tipo post. Agora a gente precisa criar o controller, né, user. Então, vou limpar aqui meu terminal. Deixa eu ver aqui, eu já deixei o código aqui. Aqui, ó, vou copiar e vou colar aqui, ó. Aí. E aí, se você visualizar aqui, ó, user controller. Pronto, tá aqui a nossa classe, sem nada, beleza? Vou pegar aqui agora o código, ó, os métodos. Vai ser o index, primeiro, vou colar. E o segundo vai ser o toggle admin. Colei aqui, beleza? Bom, e basicamente, né, o que é que ele faz aqui, ó? Vamos importar aqui a model user, para esses errinhos sumir. No método index, a gente vai pegar todos os usuários da nossa tabela lá de usuário, tá? Vai armazenar uma variável e vamos mandar ela para uma view, tá? Chamada users. Dentro da parte users, né, ó, não tem. A gente vai precisar criar, tá? Ó. Então a gente já vai criar aqui a view para listar os usuários. Então vou copiar aqui o código. Aqui, ó, resource views. Vamos criar uma pastinha dentro de views chamada users. Então vou botar aqui users e o nome do arquivo é index.blade. Então index.blade.php e vou colar aqui dentro. Show de bola. Vou apagar esse comentário. E aí a gente já tem aqui o nosso arquivo pronto. Vamos ver aqui o que é que tem mais. Copiando isso aqui. Pronto, agora a gente já consegue visualizar a rota e users. Vamos lá no nosso front. Deixa eu voltar aqui. Users. Pronto, galera. Basicamente a gente já está retornando aqui na tela, no nosso front, a tabela usuários, né? Os dados, o nome, o e-mail, tá? Ó, o ID, o nome, o e-mail e aqui, né, uma colunazinha administrador, que está com valor não, e as ações, tá? Mas a gente precisa fazer funcionar isso aqui, tá? Então vamos dar continuidade. Ó. Agora na model user, adicione o seguinte código. A gente vai criar um método lá, tá? Na model user. Deixa eu vir aqui.
model user, a gente tem aqui esse método post, que é o método de relacionamento com a tabela posts. Vou colar aqui embaixo o método. E ele vai fazer basicamente o quê? O nome do método é isAdministrator, né? Para dizer se ele é administrador ou não. E ele vai retornar a própria classe, né? User isAdmin, tá? Ó. Ele assume que isAdmin é uma coluna booleana, né? Na tabela user. E a gente vai criar uma coluna aqui, tá? Para a gente poder fazer essa verificação. Agora a gente vai criar uma migration para adicionar a coluna isAdmin, né? No nossa tabela do nosso banco de dados. Então aqui eu vou colar. E aí ele vai criar aqui dentro de database migrations, uma nova migration. E a gente vai basicamente adicionar na tabela user uma coluna, tá? E aí eu vou pegar aqui o código, ó. Só essa parte, tá? Vou colar aqui. E esse aqui. Aqui. Pronto. Então, tô dizendo aqui o que, ó? Adiciona a coluna isAdmin após a coluna e-mail, tá? Ó. Ele vai adicionar essa coluna do tipo booleano, se é 0 ou 1, tá? E por padrão vai ser falso, então vai ser 0. Depois da coluna e-mail. Então, aqui depois da coluna e-mail vai aparecer uma coluna isAdmin, tá, pessoal? E aí, o próximo comando vai ser executar as migrations, tá? Então, tail artisan migration. Ele vai rodar, né, as nossas migrations. Vai executar. Se eu vier no banco de dados agora e atualizar aqui, ó. Opa, users. Aqui é a nossa coluna isAdmin com o valor default 0, né? False. Então, a gente já tem aqui a nossa coluna especificando que os dois usuários são, né, não são admin, tá bom? Pronto, criamos aqui a migration, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou voltar aqui no nosso arquivo. E eu já deixei o print aqui, né, de como fica, né? Veja como ficou. Agora a gente vai ter que alterar, pessoal, aqui. Vou alterar diretamente no banco, tá? O primeiro usuário eu quero que ele seja admin, né? O AreaDev. Então eu vou clicar aqui 2 vezes. Posso alterar aqui também, tá? Vou digitar 1 e dar um enter, ó. Então, o usuário 1 agora, ele é admin, ele é true, tá? Verdadeiro, ele é admin. Beleza, vou voltar aqui para o nosso tutorial, já alterei. Agora no front, observe que o usuário autenticado é o AreaDev e ele pode editar os posts do usuário Bruno. Vocês lembram que o primeiro... Deixa eu voltar aqui para os posts. Opa! Pronto. Vocês lembram que o usuário que estava autenticado não podia editar os posts do outro usuário? Estava dando aquele errinho? Pois o errinho não. A gente botou aqui o... Cadê? Post... Deixa eu fechar esse seed. Database seed. Deixa eu fechar aqui que eu não estou usando. Post control. Tava dando esse aqui, ó. Não era erro. Era o exception, né? Que a gente colocou aqui, ó. No edit, né? A gente não conseguia atualizar o post de outro usuário, porque ele estava caindo aqui, né? A gente não tinha permissão. Agora, como você tem lá aqui na coluna que o usuário autenticado AreaDev, ele é admin, ele consegue entrar nos posts do usuário 2, né? Olha aí, ó. Editar. Olha que legal. Então, a gente já fez aqui um nível, né? De permissão, ó. Então, o usuário AreaDev, que é admin, ele consegue editar todos os posts, tá? Se eu vier aqui e alterar para 0, olha que legal. Vou aqui. Será que ele consegue editar agora? O que é que você acha? Sim ou não? Vamos ver. Não consegue. Olha que legal, galera. Esse é o uso do gates, né? Os portões. Agora, se eu vier aqui no único post do usuário que está autenticado, ele vai permitir, né? Mas os demais, ele não consegue. E aí a gente fez isso, tá? Com o uso lá do before, tá, pessoal? E ó, né? Antes dele executar essas ações de atualizar e deletar, ele vai executar primeiro esse. E aí ele vai verificar se o usuário que está autenticado, ele é administrador, certo? E aí, esse método de isAdministrador, a gente botou ele aqui, ó, na model user, tá? Aqui, ó.
ele vai lá na tabela de usuário, né, ó, user, e na coluna isadmin ele vai verificar se o valor que está aqui é 1. Se for 1, ele é admin. Se for 0, ele não é admin. Tá, Bruno, mas aí a gente fez aqui a alteração manualmente. Como é que a gente faria para criar um botão, clicar e setar, né, o usuário que está autenticado admin ou não? Lembra da rota lá de users? Olha que legal. Opa. A gente fez aqui uma tabelinha, né, que puxa os usuários da tabela lá. E aqui tem a opção, né, ó, administrador. Os dois são não, porque está zerado. E tem um botão, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai alterar para sim. Vamos clicar aqui para ver. Ó, status de administrador alterado com sucesso. Sim. Se eu vier no banco de dados, olha que legal. Atualizei. Agora, o usuário 1, ele é admin. E aí ele consegue, né, ó, ver postagens. Ele consegue visualizar o usuário autenticado, área dev, visualizar os posts do outro usuário. Olha que legal. E aí eu já deixei uma opçãozinha aqui, ó. Olha que detalhe legal. O usuário admin, ele consegue ver a lista de usuários, tá? Ele consegue ver aqui a lista de usuários, ver postagens, né? Agora, eu vou deslogar e vou logar com o usuário 2. Login. Vamos logar com o usuário 2. O usuário 2, ele é Bruno, né? Bruno@gmail e a senha é aquela que a gente definiu no sítio. 1, 2, 3, 4. Loguei. Ver postagens. Aqui os posts. Lembrando, o usuário 2, ele não é admin. Então, ele não consegue editar o post do usuário 1. Olha aí, ó. O gate funcionando, né? Barrando. Se eu deletar, ele não autoriza, né? Agora, se eu vier aqui no meu post, né, do usuário autenticado, ele consegue visualizar, ou seja, o gate está em ação aqui, tá, galera? Vou atualizar um pouco aqui para a gente ver a ação, ó. Atualizado. Atualizar. Ok, atualizou, né? Se eu vir no banco de dados, foi em post. Olha que legal, atualizado. Show de bola. Mas, observe uma coisa. O usuário que está autenticado, ele não é admin. E a opçãozinha aqui, ó, não aparece. Certo? Não está aparecendo para ele de listar os usuários, pois ele não é admin. Como foi que a gente fez isso? Deixa eu voltar aqui para ver. Vou mostrar para você logo aqui na view. A gente está na rota post. Se eu vim aqui, deixa eu minimizar aqui essas partes. Se eu vim aqui na parte do post index, a gente fez aqui, ó, uma condição para verificar o usuário que está autenticado. Tá aqui logado, ele tem, né, permissão para visualizar os usuários, mas aí tem um detalhe. Lembra que lá no app Service Provider a gente ainda não definiu o gate para visualizar, né, os usuários. Então a gente vai criar agora, ó. Vem aqui no próximo passo, tá? Então vou copiar, vamos definir aqui no app Service Provider mais um gate com a ação de visualizar os usuários. E aí ele vai pegar apenas o usuário autenticado e vai retornar aqui, né, se o usuário é admin, beleza? Então, voltei para cá. Agora vai funcionar. Se o usuário que está autenticado, né, ele tiver a permissão de visualizar os usuários, né, a autorização, ele vai exibir isso aqui na tela. Vamos atualizar. Óbvio que não vai mostrar. Por quê? Porque o usuário autenticado, ele não tem, né, o 1. Mas se eu vier aqui deslogar, logar aqui com o área dev 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vim aqui em postagens, olha que legal. Agora ele consegue ver. Por quê? Porque o usuário 1, ele é admin. Beleza? Aí eu clico, né? Ah, eu quero remover. Clica aqui. Pronto, removeu, né? Se eu voltar aqui a atualizar, volta para 0. Ah, eu quero setar aqui o usuário 2 é admin. Clico aqui, atualizei aqui. Agora o usuário 2 é admin, né? E consegue visualizar aqui as opções, ó. E já o usuário 1 deixou de ser admin e não consegue visualizar. Então isso aqui, pessoal, é basicamente o uso, né, dos gates para a gente poder interceptar, fazer uma brincadeira aqui de permissões, né, de autorização, tá? Espero que você tenha gostado aí. Vamos ver aqui o que tem mais para a gente abordar.
Ah, para encerrar com chave de ouro, tem esse aqui que eu achei legal, tá? Mas antes de eu explicar, deixa eu vir aqui, fechar aqui as views. Pessoal, ficou claro aí o uso dos gates? Bem fácil. Qualquer dúvida, joga nos comentários, tá? Eu vou estar orientando você. E se inscreva no canal, ativa o sininho, não esqueça, compartilha esse vídeo aí para fortalecer o conhecimento, tá? O vídeo já tá com 1h10, mas tá legal aqui. Mas vamos encerrar aqui com chave de ouro. Deixa eu vir aqui, deixa eu fechar aqui esse seed que a gente já usou. Post, deixa aqui aberto. E user, a gente só colocou aqui o método, vou fechar também. Post também, vou deixar só isso daqui aberto, beleza? As rotas também, não vamos mais mexer, pode fechar, tá? Recapitulando, eu só consigo visualizar as rotas dos posts e dos usuários para acertar se ele é admin ou não, se eu tiver autenticado, beleza? Esse é o único barramento que tem, né? Que é o middle, para barrar ali os usuários que não estão autenticados, né? Não conseguir acessar aqui o que tem dentro do sistema, beleza? Esse aqui já ficou claro, deixa eu fechar. Agora vamos encerrar com chave de ouro. Ficou entendido aí, pessoal, o uso do gate before e os demais aqui, a definição do gate, né? A ação. Bom, o before ele vai ser executado antes, né? Dos demais, as demais ações. E tem o after. O after é legalzinho também para você entender e poder brincar. Vamos entender aqui, ó. O método getAfter permite que você execute uma lógica depois de todas as outras verificações de autorização. Isso é útil para fazer log ou auditoria das decisões de autorização, ou para aplicar regras adicionais depois das verificações normais. Então, vou pegar aqui, ó, e vou colar aqui, tá? Final. getAfter, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai executar aqui o callback, né? Onde vai pegar o usuário autenticado, vai pegar aqui a permissão, o resultado e os argumentos, tá? E aí eu coloquei aqui um log para a gente poder visualizar por debaixo dos panos o que é que acontece, tá? A gente poder entender aqui, ó, o after, beleza? E aí a gente vai poder visualizar o uso dele bem aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui, resource, rotas. Na pasta storage, você vai abrir ela. Vai abrir a pastinha logs, esse arquivo aqui, ó, Laravel log. Você vai abrir ele, você vai scrollar aqui até o final. Pronto. E aí o meu código aqui, ele tá na linha 16.013, tá? Então, quando a gente mexer lá no nosso front, ele vai aumentar aqui os logs para a gente poder visualizar, tá bom? Deixa eu ver aqui, beleza? Show de bola. Bom, eu já deixei aqui o print, né? Ó, veja o arquivo Laravel log dentro da pasta storage logs para poder visualizar o método before. E a gente vai fazer agora, né, a nossa brincadeira. Quando eu mexer aqui em uma ação, deixa eu ver aqui se o usuário 1 ele é admin. Não, tá como 2. Deixa eu voltar aqui. Users. Vou remover aqui do usuário 2 e setar no usuário 1. Beleza. Agora o usuário área dev, ele é admin. Isso que eu acabei de fazer, pessoal, já foi inserido nos logs. Olha que legal. Se eu vier aqui, ó, olha que massa. 16.15, estava até o 13, né, ó. Ele mostrou aqui o login info, autorização. O usuário ID1, que é o área dev, que está autenticado, né. Ele tem aqui, ó, ability, né, a permissão de visualizar os usuários. Ou seja, se eu vim aqui, ó, na Web Service Provider, a gente tem um gate chamado View Users, né? Aqui, ó, para visualizar os usuários. Então, ele mostra aqui tudo o que está acontecendo, tá, pessoal? O log, ó. Usuário 1, né? Ele pode visualizar os usuários. O resultado foi true, só que os argumentos não teve nenhum. Show de bola. Vamos clicar em editar. O usuário 1, que está autenticado, é o área dev. Ele clicou na ação de editar o post. Ó, usuário 1. Ele tem permissão para atualizar o post, que é o gate que a gente definiu aqui, ó, update, né? Onde ele vai fazer a comparação do ID com o post. Ó, resultou true. Ele conseguiu, né, editar o post. E os argumentos? Aí, os argumentos é o que está acontecendo lá, ó. App, a model post, né? Pegou lá no banco, ele fez a consulta, o ID 1, o usuário ID é 1. O título do post é esse. Ele traz todo o conteúdo, tá vendo? Ó?
certo? Timestamp e tal. Ou seja, a gente consegue, eu coloquei aqui o exemplo, né, do uso do getAfter para a gente ver ele em ação. Ele executa aqui o log, né, mostrando as informações daquela ação que foi realizada pelo usuário que está autenticado, né, se ele tem autorização em executar uma ação ou não. E aí o logzinho mostra, né, com o uso do getAfter, beleza? Pessoal, o vídeo ficou bem longo, tá? Mas eu espero que você tenha gostado. Eu procurei abordar aqui uns exemplos bem didáticos e práticos para você poder entender o uso dos gates, né? Gates nada mais é do que portões, tá? Na tradução. E aí eu vou explicar um conceito bem rápido aqui para você nunca mais esquecer gates. Gates, pessoal, na tradução é portões. Então imagina você é uma pessoa que vai para uma festa. Para você entrar numa festa, você precisa passar pelo portão, né? A primeira camada ali de segurança que vai decidir, verificar se você está autorizado a entrar na festa ou não. Esse é o resumo de Gates. Gates vai fazer a mesma coisa no sistema. Ele vai verificar se o usuário que está autenticado tem permissão para executar aquela ação, né? De editar o post, de criar, de deletar. Se tiver a verificação, se for ok, né? Se tiver ok, o usuário autenticado a executar aquela ação, então está permitido, pode executar a ação, né? Então o Gates ele vai funcionar dessa forma, tá, pessoal? Galera, vamos ficar por aqui. O vídeo ficou bem legal, muito conhecimento. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Te vejo no próximo vídeo e tamo junto, galera. Até depois do fim. Tchau!